Qual que é a tese? Tudo bem. O que o juiz pode te falar? Olha, mas a resolução 329 não tem força de lei. Ela é uma resolução do CNJ. E uma resolução do CNJ não pode, de maneira alguma, determinar a não realização de uma audiência, a proibição, desculpa, de uma audiência por videoconferência. Qual é o perigo dessa fala, que parece simplista? Eles anulam toda a força da 329, tá? E a resolução 329 ela é excelente pra gente. Ela fala, inclusive, que se der um problema na internet, você pode pedir para aquela audiência terminar, acabar. Se você não consegue conectar, se sua testemunha não conseguir conectar numa videoconferência, você pode remarcar sem nenhum prejuízo para o processo. E várias outras coisas. Por exemplo, você e o seu réu estarem acompanhando o processo em uma sala separada de videoconferência. E não só você e seu réu. Você, seu réu e seus associados todos estarem em uma videoconferência paralela enquanto a audiência acontece. Você conversar com o seu cliente a todo momento. Tudo isso está na 329. Então você entende que uma simples colocação que parece não ter tanto problema, que é, olha, a resolução e as resoluções e recomendações não têm força de lei, então elas não podem ser utilizadas. Isso é bizarro, tá? E eu vou mostrar para vocês por que é bizarro. E causa um prejuízo grande, então não podemos deixar essa ideia prevalecer. Resoluções são feitas para serem respeitadas. E tem força de lei sim. É isso que eu vou falar aqui agora e é isso que eu vou discutir aqui agora. De novo, decisão do Celso de Mello, ela pincela isso. Ela fala assim, recomendações e resoluções não podem proibir a audiência de custódia por videoconferência. A decisão do Fachin cita expressamente a resolução 329. Fala que ela não pode proibir a audiência de custódia por videoconferência. Vamos continuar então aqui agora. Ó. A tese vai ser da validade e eficácia da resolução 329 do CNJ. Eu vou mostrar e vou provar por A mais B para os ministros, discutindo isso dentro de um HC, que a resolução ela é válida, tá? Vamos lá. Por outro lado, temos ainda o argumento de que a resolução 329 do CNJ não poderia disciplinar a não realização da audiência de custódia por videoconferência, por ser de natureza meramente administrativa e não poder invadir nem dispor sobre matéria sujeita ao domínio normativo de lei. Essa é a discussão. Acabei de explicar para vocês em termos mais fáceis de entender. Próximo parágrafo. Ocorre que tal raciocínio está equivocado, pois o próprio STF considerou que resoluções do CNJ têm a mesma natureza jurídica de uma lei, qual seja, ambos são atos normativos primários. Tá? Então olha que loucura, o próprio CNJ já falou em uma decisão com efeito erga omnes, ou seja, com efeito vinculante inclusive, que resoluções do CNJ têm eficácia de ato normativo primário, ou seja, tem eficácia de lei. Olha que importante isso. E agora eu vou explicar aqui embaixo exatamente qual é essa situação para você poder entender. Lembra que eu falei que você pode defender a resolução 329 de várias formas, para várias coisas? Essa é a tese que vai ser aplicada para vários pedidos ali da 329. Quando o juiz falar assim, 329 não tem força de lei. O que você pode fazer? Olha isso que eu vou falar agora, anota e presta atenção no que eu vou te falar agora. Para quem é da comunidade, você vai procurar lá na comunidade reclamação, tá? Reclamação. Você vai fazer uma reclamação para o STF quando o juiz falar que não pode aplicar a resolução 329, você vai ter na sua mão um presentinho. Você vai poder fazer uma reclamação direta lá para o STF, falando, o juiz aqui de piso descumpriu uma decisão vinculante com efeito erga omnes aí do STF. Tá? Então você vai poder fazer uma reclamação direta lá para o STF e vai poder salvar o Brasil inteiro falando existe a recomendação 329 realmente tem força de lei, porque eles não vão poder ir contra. E eu vou te mostrar o porquê que eles não vão poder ir contra. Então vamos lá. Com efeito, a discussão acerca do poder... vamos lá, beleza. Já falamos que o STF falou que pode sim, que ela tem força de lei. Olha qual foi a discussão. A discussão acerca do poder normativo do Conselho Nacional de Justiça já foi objeto de apreciação pelo plenário do STF nos autos da ação de ADC, tá? Ação... Nossa senhora, já esqueci até o nome desse trem, eu dava aula disso. Bom, da ADC, tá? Tem a DIN, tem a ADC, essa foi a ADC. Ação declaratória de constitucionalidade, lembrei. Número 12, de relatoria do ministro Aires Brito. Então, olha só que legal. Foi numa ação declaratória de constitucionalidade, tá? Que eles analisaram uma resolução do CNJ e deram essa decisão. Então, a decisão do Celso de Mello,
A decisão do Fachin, esqueceram que existe isso aqui. Simplesmente assim. E a gente vai lembrar eles, obviamente, é nosso dever, né? Então vamos lá. Qual foi essa ADC número 12? Anota o número dessa ADC que é importante. ADC número 12 do Distrito Federal. O que foi discutido? Naquela oportunidade, o STF, reconhecendo a constitucionalidade da resolução do CNJ número 7, que, presta atenção, acabava com a prática, tá erradinho aqui, denominada de nepotismo. Então, o que a gente está mexendo? O nepotismo está definido através da resolução do CNJ número 7, que só poderia ser feito através de lei. Como é que eles vão falar que resolução do CNJ não tem força de lei? Porque se não tem, então o nepotismo está liberado, porque não pode. Tá? Então não tem sentido o que eles fizeram. Dá para ver que não tem sentido nenhum e que eles vão ter que reconhecer a constitucionalidade da resolução número 329, tá? Inclusive, se eu pudesse e tivesse legitimidade, eu entrava com uma ação direta de constitucionalidade para provar que a resolução 329 tem sim legalidade. Mas vamos continuar aqui para você entender. Consignou expressamente a competência do CNJ para editar atos normativos primários. Segundo a Corte, tal prerrogativa fora genericamente atribuída pelo Constituinte derivado, ou seja, depois que foi feita a Constituição, ao CNJ, ex vi do artigo 103b, parágrafo 4º, 2, inserido pela emenda constitucional número 45. Então, o poder reformador, lembra quando a gente estudou isso? Tá? O poder reformador, através de uma emenda constitucional, na hora de criar o CNJ, deu para ele essa possibilidade de editar atos que têm força de lei. Cadê? Tá, beleza. E que a vedação ao nepotismo, contida na resolução atacada, garantia os princípios da moralidade, impessoalidade, igualdade e eficiência. Ou seja, o artigo 37 caput. Afastou-se desse modo qualquer antinomia entre o modelo normativo constitucional e o infraconstitucional. A competência normativa do Conselho Nacional de Justiça foi precisamente explicitada no voto do relator na ADC número 12 do ministro Aires Brito. E eu coloco o voto inteiro aqui. Não vou ler o voto com vocês, vai ficar por demais cansativo se eu ficar lendo o voto dele, tá? Mas o que ele fala aqui é basicamente isso, que o CNJ pode sim editar atos com força de lei, desde que estejam dentro da previsão constitucional dele, que é lá no artigo que eu acabei de citar ali. É grande aqui, se você quiser depois pega o modelo, dá uma lida nisso tudo, ou abre a DC número 12, que você vai achar tudo que eu citei aqui, tá? Ó a última parte aqui, ó. Em palavras diferentes, é possível concluir que o spiritus rectus da resolução do CNJ é debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de centrada regência de toda atividade administrativa do Estado, ou seja, ela pode fazer. Vamos lá. Vou continuar explicando aqui para vocês essa tese. Esta fundamentação se encaixa perfeitamente ao caso em comento. Agora eu vou mostrar por que a resolução 329 vale. Isso porque, em ambos os casos, o CNJ editou as referidas normas, resolução número 7 e resolução número 329, com fundamento direto em parâmetros erigidos constitucionalmente. Vocês estão vendo que aqui eu vou usar uma linguagem um pouquinho mais difícil, mais rebuscada? Por quê, Rodrigo? Porque eu estou falando de uma questão que é eminentemente constitucional, uma questão mais difícil. Então aqui eu já vou entrar nesse parâmetro, já vou bater. Isso aqui é o fundamento da tua reclamação. Olha o que eu estou te dando em presente, tá? Quando o juiz fala que uma resolução do CNJ não funciona, você vai lá no STF com uma reclamação. Olha que presente, com essa fundamentação. Então presta atenção. Vamos lá. Como visto, a resolução do CNJ número 7, ancorada no artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, impôs uma vedação à prática do nepotismo dentro da administração do Poder Judiciário, a partir dos princípios esculpidos no artigo 37 caput da Constituição da República. De igual modo, a resolução 329, também com esteio no artigo 103b da Constituição, garantiu o direito fundamental do réu previsto no artigo 5º, inciso 54, 55 e 60 da Constituição Federal. Se não for isso, 70, né? Não, 60. Isso, 60. Se não for isso, depois vocês me corrijam. Só peço com esse número romano aqui. Da Constituição Federal, que estabelecem as garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, atendendo aos fins combinados pela Constituição Federal de 88. Deveras, antes de constituir ofensa à atuação do Conselho Nacional de Justiça, se coaduna com as suas competências outorgadas pelo precitado artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição.
Assim sendo, tal resolução tem validade e impede a realização da audiência de custódia por videoconferência. Vejamos, aí o artigo 19 fala que não pode fazer por videoconferência. Falei tudo isso para terminar nesse parágrafo aqui, tá? Também por esse motivo, temos que a audiência de custódia realizada virtualmente por escolha da magistrada torna a prisão ilegal e deverá ser imediatamente relaxada. E olha que interessante isso aqui, eu nunca tinha parado para prestar atenção. Mas, sempre que tem uma resolução do CNJ, os considerandos, aquilo que ninguém nunca lê, nos considerandos ele fala aqui, ó, considerando a atribuição do Conselho Nacional de Justiça para o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência, artigo 103b, e aí ele vai falar embaixo dos princípios, dos artigos da Constituição, tudo que está baseado nessa resolução. Tá? Essa resolução não saiu da cabeça do Toffoli, como presidente ali do CNJ. Saiu da permissão que o CNJ tem e desses artigos. Então, não pode simplesmente o STF falar, você não tem legitimidade para fazer. Ele teria que abrir uma discussão para mostrar que essa legitimidade não abrange isso. É uma outra história, não pode decidir isso falando só que não pode, né? Beleza, do distinguishing. Rodrigo, você faz distinguishing em HC? Sim, eu faço distinguishing em HC, já mostrei isso para vocês. E eu abro um tópico específico, porque eu quero que eles façam a distinção. Por que que no meu caso pode fazer audiência por videoconferência e no do habeas corpus número tal não pode? Só que aí eu vou explicar, porque nesse habeas corpus meio que ele deixou fazer por videoconferência. Então eu vou explicar aqui, ó, quais são as realidades que eu estou comparando, tá? Por fim, trago como precedente habeas corpus número, já citei para vocês o habeas corpus aí, tá? É o mesmo de Minas, julgado em 6 de outubro de 2020, onde o ministro Celso de Mello reconheceu o direito do réu de se apresentar fisicamente perante a autoridade judicial quando preso em flagrante, sendo a audiência de custódia por videoconferência situação excepcionalíssima. Assim sendo, utilizo tal precedente para, em caso da negativa do relaxamento da prisão preventiva, faça Vossa Excelência a distinção dos casos ou a superação do entendimento, o distinguish ou overruling, com fundamento no artigo 315, parágrafo 2º, inciso 6 do CPP, sob pena de nulidade da decisão da conversão da prisão em flagrante em preventiva por falta de fundamentação. Aí eu mudei, tá? Se o desembargador não faz distinguish, eu posso ir para o STJ falando que houve falta de fundamentação da decisão dele. E eu vou pedir a nulidade de novo de tudo. Então é uma estratégia colocar o distinguish, tá? Por mais que muita gente fala, mas distinguish ninguém nunca lê. Melhor que não leia. Me dá uma outra fundamentação para eu ir para o STJ e para o STF, tá? E aí eu colei aqui o artigo. Beleza, da ordem liminar, já falei para vocês, eu sempre faço pedidinho de liminar, falando do fumo boniuris, do periculo in mora, não vou ficar lendo aqui essa primeira parte, tá? Porque são requisitos que precisa constar ali. E aí eu ponho um parágrafo falando qual é a nulidade, ó. Ademais, como constrangimento na hipótese manifesto, já que a audiência de custódia realizada está evada de nulidade, isso aqui é tudo junto, requer, seja concedida a liminar, a fim de que o mesmo seja colocado incontinente em liberdade, enquanto aguarda o final do julgamento do presente com a concessão definitiva. Beleza? E aí eu peço a liminar. Rodrigo, mas não tem liminar dentro de HC. Tudo bem, mas eles analisam, eles precisam analisar, pelo menos para falar que não vai dar, tá?